Olá, boa tarde. Começando hoje em horário diferente, né? Hoje eu sempre faço as lives pela manhã. Hoje estamos fazendo à tarde, mudando um pouquinho aí, provavelmente, né, testando como é que vai ser esse horário. Provavelmente vamos ficar fixo, né, nesse horário. Precisei mudar um pouquinho aí minha rotina. Para quem tem acompanhado aí, eu voltei para academia, né? Voltei a fazer pilates e aí de manhã, então provavelmente a gente vai precisar fazer as lives à tarde ou mudar o dia, né? Ou de repente fazer na quarta, ainda não sei. Vamos ver aí, inclusive depois eu vou colocar uma enquete, né, lá no Stories para vocês votarem qual é o horário que fica melhor para vocês. Eu sei que nesse horário, assim, é bom para... Tem muitas mulheres que me dizem que à tarde esse horário é legal, porque já deu tempo de levar as crianças para a escola, né, e dá tempo de vir, de ouvir, até dar o horário de buscar. Mas, né, a gente nunca vai conseguir realmente atender a todo mundo, mas vamos fazer. E é por isso que eu sempre deixo as lives salvas também, né, porque aí não tem problema. É lógico que participar ao vivo é muito mais gostoso, vocês podem interagir, podem fazer as perguntas aqui, mas assistindo gravado também vocês podem deixar lá uma pergunta no comentário, né? Entrar em contato comigo pelo direct e a gente tira as dúvidas também. Mas, né, é gostoso essa troca de energia aqui, do ao vivo, né? Eu gosto muito disso. E hoje, nosso tema, ainda falando de procrastinação, né? Terceira live falando de procrastinação. Ontem começou o desafio. Tá muito legal, né? As meninas já estão aí estão no segundo dia de atividades, já tem gente ali dando um nó, né? Por se deparar ali com as travas, os bloqueios do seu inconsciente. Tem gente já aprendendo a negociar com o seu inconsciente, então tá bem bacana. Ainda estão assim só no segundo dia, na parte fácil, né? Mas tá bem legal. Algumas pessoas têm ainda me perguntado, né? Eu já tinha encerrado na segunda-feira as inscrições, as vagas, né, esgotaram. Mas ainda algumas pessoas têm ali, né, perguntado e aí quem tiver interesse ainda, né, eu vou montar, me passa no direct ou lá no link da bio tem o meu WhatsApp, então entre em contato comigo que formando uma turma a gente começa um outro, né? Lógico, depois que terminar essa turma, são 12 dias úteis, de segunda a sexta, os desafios, né? As atividades, cada dia eu passo uma atividade diferente, de segunda a sexta, porque sábado e domingo a gente precisa descansar, porque tem gente que me fala assim, não, eu tô de boa, eu não procrastino nada. Eu falo, que legal, que bom, né? Parabéns, né? Realmente, tem pessoas que já trataram isso, que já tá tudo bem, né? Mas elas não estão dentro daqueles 75% que dizem as pesquisas das pessoas que em alguma coisa durante o dia procrastina, né? Então tem aí 25% que tá além disso, né? E aí, às vezes eu pergunto, então, legal, né? E como que tá, assim, o seu horário de descanso? Então tá tudo ok, final de semana você consegue descansar, ou se não no final de semana, de repente você tira um dia, né, no meio da semana, conforme for seu planejamento aí. Você tem o seu dia de descanso, de ficar tranquila, de pé pra cima, de relaxar, de ficar com a família, de fazer coisa, né, que gosta. Não dá, sabe? Não dá, minha vida é uma correria, então para poder conseguir dar conta de tudo, então eu trabalho de segunda a sexta e aí final de semana é casa, é uma coisa, é outra, não tenho tempo para descansar. Então eu não tenho tempo para descansar ou eu estou procrastinando o descanso? Vocês sabiam que isso existe? Gente que procrastina o descanso?
E quando eu procrastino descanso, para quem já acompanhou aqui comigo, e só então fazendo aí uma retrospectiva rapidinho para quem não acompanhou a live 1 e a live 2, que estão salvas aqui no Instagram, lá no YouTube, né? Mas só para não deixar vocês aí perdidas, né? Eu expliquei na primeira live que a procrastinação, ela não é uma questão de preguiça, não é uma questão de conveniência, mas é uma questão de sobrevivência. É um programa biológico de sobrevivência que o meu corpo, né, o meu inconsciente, os dois juntinhos ali, adotam, né, essa estratégia para tentar me proteger de fazer algo que pode ser que faça eu reviver uma dor que geralmente está lá na infância, que foi se repetindo ao longo da vida em outras etapas e que agora, então, como estratégia, o meu inconsciente tenta me proteger de fazer aquilo por entender que se eu for fazer aquilo pode ser perigoso, eu posso sofrer novamente, eu posso sentir aquela dor novamente. Quando eu falo dor, não só física, mas principalmente emocional, né? E quando eu falo em que eu procrastino o descanso, qual é a dor que provavelmente eu estou tentando evitar? O meu inconsciente está tentando me fazer evitar. Aquela dor de ouvir assim, ai, você não faz nada, você é preguiçosa, olha quanta coisa para fazer e você tá aí deitada no sofá, de perna pro ar, onde já se viu? Você não tá vendo, você não enxerga que tem tanta coisa para fazer? Ai, eu me mato de trabalhar e você tá aí e não me ajuda. Faz sentido para alguém? Alguém se identifica? Então aí a gente cresce e para evitar essa dor e para poder provar que eu não sou isso, né? Então eu não me permito descansar, então eu tô ali, ó, acelerado o tempo todo e não me permito descansar, né? Então, às vezes a gente não se dá conta, e foi interessante hoje, que hoje uma das meninas, né, que está participando do desafio entrou em contato comigo e ela falou, sabe, que quando eu entrei, né, pro desafio, eu falei, eu acho que não tem muita coisa que eu procrastino, não, né? Eu acho que pode ser lá, claro, todo mundo tem uma coisa ou outra, mas eu acho que vai ser tranquilo, porque não tem muita coisa. E aí, né, a primeira atividade foi fazer uma lista de tudo que você está procrastinando. E aí ela disse que começou a fazer a lista e se assustou, porque tinha muito mais coisa que ela imaginava, né, que teria. E então é mais ou menos assim, às vezes a gente não se dá conta, mas quando a gente para pensar, para analisar certinho, então a gente percebe que o buraco é bem mais embaixo, né? E então, hoje eu coloquei, né, uma enquete lá sobre o que você considera pior. Se sentir obrigada a fazer algo que você não quer, ou ter que dar conta de tudo, né? Acho que era isso. E aí a maioria, então, falou que é a questão de se sentir obrigada a fazer alguma coisa. E muitas vezes, né, e aí eu disse que essa é uma das causas que nos leva a procrastinar. Por quê? Pode ser por dois motivos diferentes. Primeiro, porque quando a gente era criança, quando isso é algo que incomoda, quando eu me sinto obrigado, e às vezes é só o me sentir, às vezes realmente eu não sou obrigada, às vezes alguém fala alguma coisa para mim, assim, comenta alguma coisa, por exemplo, nossa, essa janela aqui tá suja, né? Comentário, uma observação, um fato, olhou ali, viu que a janela tá suja. E aí eu já me sinto assim, ofendida, eu não tive tempo mesmo de limpar e não sei o que, e depois eu me sinto obrigada a limpar aquela janela. E aí eu posso ter dois tipos de procrastinação. Ou eu fico procrastinando para limpar a janela, porque não é algo que eu quero, porque eu sinto que eu sou obrigada, né? E aí eu me sinto obrigada porque talvez lá na infância você precisava fazer, talvez não, né? Toda criança na infância precisa fazer coisas que não quer. E a gente sabe, é algo que a gente tem discutido bastante aqui também,
que hoje em dia, com a educação positiva, que a gente está aprendendo uma nova forma de lidar com as crianças, uma nova forma de ensinar, uma nova forma, né, uma forma mais respeitosa de ensinar, de disciplinar, né, e tudo mais, de pôr limites, né? Mas né, os adultos de hoje dificilmente tiveram a sorte de ter pais tão assertivos assim. E mesmo aqueles que foram, ainda assim a percepção da criança, ela não consegue muitas vezes entender qual a intenção por trás daquilo, né? Então quando a criança tá lá brincando e a mãe fala, vai tomar banho agora, aí a criança não gosta, né? É muito mais gostoso brincar do que tomar banho. Naquele momento ela não quer. E não é nem que ela não goste de tomar banho, que ela não acha gostoso, porque daí ela entra no banheiro e não quer sair mais, né? Então, quer dizer, o banho também é gostoso, mas naquele momento ela tá brincando e ela não quer parar a brincadeira. Tá gostoso aquilo ali. Mas aí a mãe fala, para e vai, agora. E aí ela vai contrariada, ela vai por medo, ou ela procrastina até o último minuto, né? De vai deixando, enquanto a mãe não dá aquele berro, não vai, né? E muitas vezes a gente faz isso. Então, voltando ao exemplo da minha janela, de repente eu vou deixando, eu olho ali, eu tô vendo que aquilo ali tá precisando. Alguém já até me falou, aquilo tá me incomodando. Mas não é algo que eu quero, é algo que eu me sinto obrigada a fazer. E aí eu vou procrastinando até que chegar um momento que eu olho ali e eu não vejo mais ninguém do outro lado. E aí não tem mais jeito, então eu vou deixando até o último momento. Então é aquela pessoa que, por exemplo, eu tenho uma encomenda para entregar, eu tenho algo assim para um cliente para atender, algo para fazer. Então eu vou deixando. No último momento, aí eu saio correndo. Aí eu faço correndo, aí eu me atropelo, às vezes eu preciso virar a noite fazendo, e aí não fica tão bem feito, né? Porque a gente faz na correria daí. E aí eu prometo que da próxima vez eu vou me programar, eu vou começar a fazer bem antes. E às vezes eu até começo a fazer antes, né? Às vezes eu até me programo antes ali, começo a fazer, mas aí faço um pouquinho, largo, tem tempo ainda, vou deixando. Quando vê, tá em cima da hora e eu não terminei, e aí aquela correria de novo, né? Então esse é um dos motivos, né, que muitas vezes eu me sinto obrigada. E aí quando a gente fala em encomenda, é uma obrigação, né? Eu preciso entregar, eu sou obrigada a entregar e não é porque alguém está me obrigando, mas eu mesma assumi um compromisso. Eu podia, talvez assim, não, mas é um prazo muito curto. Eu defino o prazo. Se o cliente chega, e eu sei assim, né, para as amigas crocheteiras, eu sei que tem muito cliente que às vezes chega ali com um bonequinho pequenininho assim, né? É uma coisinha pequenininha de amigurumi. Você consegue fazer para amanhã? E acha que porque é pequenininho vai ser rápido, né? Quando na verdade, se for ver, dependendo da peça, né? Se for uma peça com detalhes, um pequenininho dá muito mais trabalho do que um grande que de repente você faz com um amigurumi max ali, rapidinho rende, né? Mas rapidinho rende entre aspas, né? Porque amigurumi nenhum, a não ser o coraçãozinho lá que a gente faz, é rapidinho de fazer, né? Mas eu tenho a opção de dizer não, eu não posso. Mas muitas vezes a gente não fala não porque a gente tem medo. Eu tenho medo de contrariar o meu cliente, porque naquele momento dizer não para aquele cliente inconscientemente é como se eu estivesse dizendo não para minha mãe, se eu estivesse dizendo não para o meu pai, porque aquele cliente para mim representa uma figura de autoridade, ou o meu patrão, né, para quem aí trabalha CLT, ou o meu marido, né, seja quem for que em algum momento represente para mim uma figura de autoridade. E então aquilo tem muito a ver, o meu inconsciente se lembra muito, vai ter um relacionamento muito parecido com o relacionamento que eu tinha com os meus pais. E aí se eu tinha um relacionamento assim de muito autoritarismo, de muito medo, de eu tô falando e tem que fazer e ponto, acabou, e fala não pra mim, né, pra ver. Então eu até brinquei, né, no post, não faço, eu quero ver, ninguém manda em mim, né? As crianças mais ousadas falavam isso, mas e a consequência depois, né? E era falar e já sair correndo, ou se abaixar esperando o tapão, o chinelo voando, ou qualquer coisa assim, na verdade?
E aí a gente passa a adotar é como se inconscientemente a gente não pudesse falar, mesmo que não falava, mas tinha vontade de falar isso, né? E aí inconscientemente a gente adota essa postura diante de qualquer situação que você se veja obrigada a fazer, mesmo que essa obrigação foi você mesma que se impôs, como o prazo de uma encomenda, foi você que definiu, você que combinou, você que aceitou aquele prazo, é algo que você quer fazer, né? Que é o seu trabalho, que você faz porque você tem prazer nisso, mas o fato de sentir que é uma obrigação te faz procrastinar. É como se você cruzasse os braços e falasse, não vou fazer, quero ver quem manda em mim. E aí a hora que chega na última hora, que vai chegando o prazo, é como se aquele chinelo fosse chegando perto e aí você sai correndo para fazer. Entende? Faz sentido para vocês, gente? Falem aí, hoje vocês estão quietinha, acho que é o horário, né? Horário diferente, tem algumas pessoas, tem bastante pessoas diferentes aqui, né? Pessoas que não estavam comigo nas outras lives, que eu não sei se assistiram as que ficaram gravadas ou não, então tá todo mundo mais quietinho hoje, né? Mas vão falando aí pra mim se faz sentido pra vocês, se né, vocês têm alguma história, né? Alguma coisa parecida aí com isso, né? Inclusive de procrastinar por conta disso, né? De que talvez você nem tinha se dado conta de que estava procrastinando e a Cristina está dizendo exatamente, faz todo sentido, Carol também, total sentido, né? Então, é algo assim muito sutil e que a gente não percebe, né? E a gente não percebe porque a gente simplesmente vai repetindo aquilo que está no nosso piloto automático, vulgo inconsciente. Aquilo que o nosso inconsciente aprendeu, ele vai reproduzindo, ele vai repetindo e a gente não para analisar, para nem procurar entender por quê. Então, a primeira forma, né, da gente começar a superar isso é parar e analisar. O que eu estou procrastinando? Né? E aí, quando eu paro e me dou conta, né, de repente é isso, eu tô procrastinando as situações, tudo aquilo que eu tinha de fazer. Então agora tudo que vem essa, né, que eu penso assim, que fala eu tenho que, ou que alguém fala pra mim, né, você tem que fazer isso, pronto, falou, tem que, né, e aí é interessante, deixa eu ver, a Carol tá dizendo assim, essa questão com as crianças, qual a melhor forma de agir com elas nesse exemplo do banho? A melhor forma é a seguinte, Carol, o horário de tomar banho vamos supor, 6 horas, né? 6 horas é o horário do banho. Então, quando for 5:30, você vai... Na verdade, assim, você já vai ter uma rotina. O ideal é você ter uma rotina com a criança, né? Todos os dias, 6 horas, banho. É óbvio que essa rotina pode ser quebrada, que final de semana pode ser diferente, que dia ou outro aconteceu um imprevisto, ou a nossa rotina naquele dia é diferente, né? Não tem problema nenhum. A rotina, ela não é para te amarrar, ela só é para te organizar, ela é para te ajudar, não para te prender, né? Então, primeira coisa, o ideal é ter essa rotina, porque daí a criança já vai se habituando, já sabe que todo dia naquele horário é o horário de tomar banho. Depois de você ter estabelecido essa rotina, então, por exemplo, às 6 horas, mesmo que tenha aquilo, mesmo que todo dia é esse horário, mas se o horário é 6 horas, 5:30 você já vai falar, filho, você pode brincar mais meia hora, tá? Então aproveita bastante, você tem mais meia hora para brincar antes do banho. Então olha a conotação diferente, né? Então ao invés de você chegar e falar assim, vai pro banho agora, você falar para ele, olha, você tem mais meia hora para brincar. Ele vai ter a sensação de que ele tá ganhando. E aí vai ser muito mais fácil. A hora que faltar uns 10 minutinhos, filho, como é que tá aí? Tá brincando? Você tem mais 10 minutinhos, tá? Daqui 10 minutinhos eu venho, então, se você tá brincando, tem que guardar brinquedo, por exemplo, tem mais 10 minutinhos. Então, agora, você já pode começar a guardar seus brinquedos, já aproveita, já organiza tudo ali, que daqui 10 minutos a gente vai tomar banho. Então, né? E aí... ou então, por exemplo, não foi uma coisa programada, é um dia que tá fora da rotina, né?
Então você pode fazer o contrário. A hora que faltar meia hora, você chega e fala e pergunta para ele: filho, você quer tomar banho agora ou daqui meia hora? Provavelmente ele vai escolher daqui meia hora, né? Mas aí, primeiro que ele vai estar se sentindo empoderado, porque ele está decidindo junto, não é uma imposição, não é um você tem que, né? Mas é um você escolhe. Então ele está escolhendo e ele ainda está escolhendo e podendo brincar mais. Então, olha, isso não fica muito mais fácil? É óbvio que isso não quer dizer que mesmo com tudo isso, um dia ou outro, você não vai ter birra, que a criança não... Porque, né, vamos pensar, a gente, adulto, eu tô lá, sei lá, fazendo uma coisa aí que você gosta. No meu caso, eu tô lá lendo um livro, por exemplo. Ah lá, ó, tem que mandar todo dia. Então estabelece a rotina e vai fazendo isso. E você vai ver que, assim, se você fizer isso durante um período de tempo ali, sei lá, uns 30 dias, não é da noite pro dia. Mas se você for fazendo ali uns 20, 30 dias, todo dia e fazendo isso vai se tornando automático. E depois que se tornou automático para ele, beleza, aí você já não vai, né? Pode ser que, porque criança perde a noção da hora, né? Criança não tem noção da hora igual, às vezes a gente mesmo perde a noção da hora, né? Imagina a criança. Então, provavelmente todo dia você vai precisar avisar: filho, ó, tem mais meia hora, tá? E aí você vai precisar manter isso, porque o dia que você esquecer e não der meia hora, for falar, lembrou 6 horas, já tá na hora, aí ele já acostumou que ele tem meia hora e aí ele vai reclamar. Então aí você pode, né? Se tiver mais tempinho, você pode prorrogar um pouquinho, deixar, né? Olha, filho, eu esqueci de te avisar antes, então fazer o seguinte: hoje não dá pra você brincar mais meia hora, dá pra você brincar mais 10 minutos, tá bom? Diminui um pouquinho, mas conversa, né? É muito mais colaborativo do que impositivo, porque quando se torna impositivo, então gera esse trauma do tenho que, e aí depois, né, eu tava falando, né, que a gente mesmo, por exemplo, você tá lá fazendo a coisa que você mais gosta, tava falando que eu gosto de ler, por exemplo, então eu tô lá lendo um livro que, se for um livro chato, não, mas se for um livro interessante, que eu tô ali empolgada, que eu quero ver o final, que eu tô ali, né, lendo e tal, e aí de repente eu tenho que parar pra fazer janta. Eu não gosto de cozinhar, eu gosto de fazer doce, comida salgada eu não gosto. E faço, né? Me obriguei, descobri estratégias para me ajudar, como por exemplo montar cardápio. Né? Eu faço um cardápio, no começo eu fazia um cardápio semanal, hoje eu já faço um cardápio mensal. E aí eu faço o cardápio mensal e aí eu não tenho que ficar pensando todo dia. Sabe aquela coisa de você olhar para a geladeira e falar: ai, o que eu vou fazer hoje? Aí de repente você pensa: ai, queria fazer tal coisa, você vai olhar, não tem as coisas. Então quando você faz um cardápio, então semanalmente, quando eu vou fazer a compra da semana, eu já olho ali no meu cardápio da semana, eu sei o que eu vou precisar comprar. E eu já sei todo dia o que eu vou precisar fazer, eu sei se eu vou precisar começar mais cedo, se eu vou começar mais tarde, e aí inclusive eu já organizo de acordo com a minha agenda. Então assim, se eu tenho um atendimento de manhã e eu sei que o atendimento demora mais, então eu vou ter um tempo menor para fazer o almoço, então naquele dia eu vou programar algo que eu tenha que fazer, que eu possa fazer mais rápido, né? Então eu não vou programar lá um prato que eu precise ficar 2 horas cozinhando, apesar que eu nunca programo nada disso não, né? A não ser, por exemplo, eu vou fazer uma carne assada, né? Vou fazer um assado no forno. E isso vai demandar mais tempo. Às vezes eu preciso de 2 horas de forno para assar o negócio. Só que, por outro lado, me economiza tempo de ficar ali na panela, né? Eu tempero, boto na forma e boto lá no forninho e vou fazendo outras coisas. Então, geralmente, por exemplo, o dia que eu vou fazer faxina, eu faço alguma coisa assada. Né? Fora que você pode se programar, por exemplo, hoje eu vou fazer uma lasanha. Então, ao invés de fazer uma lasanha, você já faz 2, né? Faz um pouco a mais, que vai te tomar o mesmo tempo. Compra aquelas marmitinhas, sabe? De alumínio, assim. E aí você já monta as 2 ali, congela.
E aí, a próxima vez que você for fazer, você já tem ali aquilo congelado, só botar no forno, não te dá trabalho nenhum. Então, assim, a gente vai aprendendo a ter estratégias para facilitar para a gente aquilo que a gente não gosta muito, né? Que a gente não tem, né? Que não me dá tanto prazer. Então, se eu tô lá lendo, eu tenho que parar para fazer comida, ai que saco, né? Eu não queria fazer isso agora, né? Eu queria continuar, tá tão interessante que eu queria ver o final, né? E sei lá, se você gosta de assistir série, de repente tá lá, eu queria ver mais esse episódio, tá no finalzinho, e eu tenho que parar, e é chato, né? E aí, se achar, mas a gente é adulto e a gente sabe que tem horário e a gente sabe que precisa cumprir aquele horário, e mesmo sendo chato, mesmo não estando com vontade, a gente levanta, vai e faz. Agora imagina a criança, se é ruim pra gente, imagina pra criança. E eles não têm essa capacidade fisiológica ainda, porque quem me acompanha aqui já sabe que o nosso cérebro, a nossa parte, o córtex pré-frontal, que é o responsável pelo cognitivo, ele só está completamente maduro entre 20 e 25 anos. Então não adianta falar que ele tem que saber isso. Não, ele não tem capacidade fisiológica para isso ainda. E entender isso é muito importante para a gente entender que ele não está fazendo por pirraça, ele não está fazendo por birra, ele não está fazendo para me afrontar. Ele não tem maturidade para isso ainda. Maturidade fisiológica mesmo, não é nem só emocional, né? Maturidade fisiológica mesmo. Então, eu preciso ajudar, né? Eu preciso... A minha responsabilidade enquanto mãe é ensinar a criança a lidar com os sentimentos, a lidar com né, a se organizar e não querer que ele seja um mini adulto. E um mini adulto que, na verdade, às vezes tem coisas que a gente nem de adulto a gente exige, mas da criança exige, né? Então, esses dias eu vi um post que eu achei o máximo, né? Você, por exemplo, chega uma amiga na sua casa e de repente ela vai, tá ali, tá com um copo ali na mão e escorrega, deixa cair, aquele copo quebra, é seu copo predileto, sabe aqueles que a gente guarda para visita? Eu não guardo, mas né, tem gente que guarda, porque eu acho que o melhor tem que ser para mim, né? A visita vai usar do melhor, porque o melhor é para mim também, né? Mas aquele negócio de eu não uso o melhor fica só para visita, então você já sabe que você tem problema de autoestima, você acha que você não merece, né? Então vamos olhar para isso. Mas então tá lá, aquele copo, né, que você gosta muito, que é o teu copo predileto, ela derrubou, aí era um vinho, né, um vinho tinto, manchou tudo, a toalha, quebrou, caiu no chão, sujou o chão, quebrou o seu copo, a sua taça lá preferida, e aí, né, a pessoa fica toda constrangida e fala, me perdoa, né, olha que estabanada, que não sei o que você vai fazer? Você vai olhar para a pessoa, não, amiga, fica tranquila, não, eu nem gostava muito desse copo, tava precisando comprar um joguinho novo, né, deixa que eu limpo, não, pode deixar que eu limpo aqui, né, ou se for em algum lugar, vamos para lá, depois amanhã eu limpo isso e tá tudo bem, não é assim que a gente faz com a amiga? Agora imagine a mesma situação se fosse o seu filho. O que você ia fazer? Mas é um desastrado mesmo. Não presta atenção. Quantas vezes eu já falei? Segura isso direito, menino. Não sabe fazer nada direito, não. Olha só, manchou minha toalha, quebrou minha taça que eu tanto gostava. E a criança só vai encolhendo, querendo virar um caracol e sumir, né? Que um buraco se abre e se esconde ali. Se achando depois que eu não sou o suficiente, que eu faço tudo errado, que eu não consigo nada, que eu não sei fazer nada direito, e aí cresce aquele adulto inseguro, que não consegue fazer nada, que tudo que vai fazer tem medo de fazer errado, porque se eu fizer errado, alguém pode gritar comigo como minha mãe gritava, né? E aí eu começo então a procrastinar fazer as coisas, porque se eu fizer errado, eu vou ser criticado, eu vou ser rejeitado, né? E aí, e detalhe, né? Porque a criança não consegue separar o assim, minha mãe ficou chateada pelo que eu fiz e não comigo. Não, a criança não consegue separar isso. E ela acha então que minha mãe não me ama mais e eu tenho que fazer tudo para agradar ela. Então,
Ou vai ser aquela criança que não vai fazer mais nada, então, porque não adianta, tudo que eu faço não tá bom, então eu não vou fazer mais nada e vai ser rebelde. Ou vai ser aquela criança super insegura, que qualquer um que fale com ela, qualquer um que grite com ela, ela já começa a chorar e trava, e aí não desenvolve, e aí não vai pra frente, e se torna aquele adulto que chega lá no trabalho, o chefe mandou fazer alguma coisa, falou um pouquinho mais alto, ele já tem vontade de chorar, já trava, não consegue fazer, para de certa forma confirmar aquele discurso materno, né? Confirmar aquele rótulo que a minha mãe me deu de que eu não consigo fazer nada, de que eu não sei fazer nada. E aí, então, se eu não sei fazer nada, é melhor eu nem tentar. E aí eu vou procrastinando e eu vou deixando para depois. Entendem, gente? Faz sentido? Falem aí. E dentro desse tem o quê? Tem mais uma coisinha aqui que é interessante eu falar. Às vezes, a gente, quando criança, tinha que ser mini adulto, né? Às vezes não, né? A gente tinha que ser mini adulto. E aí, um mini adulto, que ele funciona? Chegou alguém perto, ele não pode brincar, ele não pode correr, ele tem que... O que é uma criança boazinha pra gente? É aquela criança que fica sentadinha, comportadinha, né? Ali bonitinha, que não se move, que não se mexe, que não respira, que não fala, que não chora, que não grita, que não... Isso é uma criança boazinha, né? Ou seja, uma boneca. Era mais fácil a gente ter uma boneca, então, né? Porque daí a gente põe ali sentadinha, ela fica, né? A gente não precisa trocar, a gente troca a hora que a gente quiser, só por diversão. A gente dá comidinha só a hora que a gente quer, por diversão, né? Então, se você não quer ter trabalho, não tenha filhos, né? É por aí assim. E aí, então, a criança boazinha, a gente pensa assim, nossa, ele era tão bonzinho, né? É uma criança que não tem... que não tem por que ter traumas, porque a gente nem brigava, nem precisava brigar, porque ele sempre foi tão obediente. E aí tem outra, né? Tava sempre quietinho ali, né? E aí cresce aquele adulto que não consegue ficar parado, que se tá, sabe a síndrome das pernas inquietas, que você tá ali e as pernas estão ali balançando, ou se você tá num lugar que você tem que ficar parado, você tem que estar ali, você começa a roer unha, você começa a fazer algo assim, porque você não consegue ficar parado, é muito chato, mas você não pode se movimentar. E então, para tentar controlar aquele ímpeto de sair correndo, então você fica ali balançando as pernas, você fica ali, né, você não consegue parar quieto, ou quando adulto, você realmente não consegue, você fala assim, eu não tenho paciência para aquelas coisas que tem que ficar sentado, concentrado, não tem mesmo, porque quando era criança, você era obrigado. Então, agora eu sou adulta, eu não sou mais obrigado, eu não vou fazer nada que tiver que ficar sentado mais de que 20 minutos, é chato, eu vou assistir uma palestra, eu vou assistir uma aula, não, tudo é chato, eu tenho que ficar parado, eu não consigo, né? Me dá uma inquietação, eu não consigo por quê? Você tem um trauma, porque você era obrigado a ficar parado, né? E aí era a tal da criança boazinha, que eu não entendo por que ficou assim agora, porque era tão boazinha, né? E aí, ao contrário disso, né, é aquilo que eu já falei do tenho que ir, né? Então, eu tenho que ir agora, eu tenho que fazer isso, eu não quero ir, mas eu sou obrigado a ir, né? Eu não quero ir na casa da minha avó, mas eu sou obrigada a ir na casa da minha avó todo domingo. Eu queria ficar jogando bola com meus amigos, eu queria ficar, né, brincando com as minhas bonecas, e eu tenho que ir. Eu sou obrigada a ir. Eu nunca tenho voz para decidir, né? Eu não posso, a minha vontade não é respeitada. E aí, então eu me torno aquele adulto que eu fico freando, e aí assim, você já viu aquela criança que você fala assim, todo dia eu saio de casa atrasado porque eu mando arrumar, mas enquanto eu não dou os berros, não se arruma e fica lá 2 horas para se arrumar e não sei o quê. Mas por quê? Porque tá indo obrigado. E aí, então, inconscientemente, eu fico procrastinando dentro de mim. É como se eu falasse, eu não vou. Aí chega uma hora que eu não tenho como, eu tenho que ir, aí eu saio correndo. Então, eu freio e vou depois, na última hora, né? Freio até o último momento. E tem aqueles pais também que, assim, não deixava fazer nada, sabe? A superproteção. E aí essa é outra coisa que eu ouço, sabe? Às vezes eu ouço assim, né? Às vezes, como que era, né? Né? Principalmente mulher reclamando do marido, né?
E aí a gente vai, né, olhar, tá, então vamos olhar como é que foi a infância dele, como é que foi a criação, para ver, né, os traumas que ele tem, para tentar entender por que ele age assim. Ah, não, ele era super mimado. Nossa, a minha sogra fazia tudo. Ele não tem trauma nenhum, porque eu tinha que fazer tudo, sabe? Eu não tinha dessa não. Mas ele era totalmente mimado, era tudo ali na mão. Minha sogra fazia tudo por ele, né? Então ele não tem trauma. Mentira, ele pode ter mais trauma do que você. Por quê? Se alguém fazia tudo por ele se sentia incapaz de fazer. Eu não... Sabe aquela história de... Ai, filhinho, você ainda é muito pequeno, deixa que a mamãe faz. Ai, você não vai conseguir fazer isso, deixa que a mamãe faz pra você. Ai, não, isso aqui é perigoso, deixa que a mamãe faz. Sabe isso? Aí cresce aquele adulto que não faz nada e aí você acha que é preguiçoso, você acha que, né? Ah, é porque não tem vontade? Não, é porque tem medo. É porque não se acha capaz, porque sempre alguém fez pra ele, porque, ai, tadinho, é muito pequenininho, não vai conseguir. Então, se eu não vou conseguir, pra que eu vou tentar? Entende? E então, quando a gente... Eu sou fascinada, é lógico que eu sou suspeita de falar, mas eu sou fascinada por entender essas coisas, por falar sobre isso, porque quando a gente consegue entender isso, a gente consegue se entender, a gente consegue se perdoar de tanta coisa, né? De muitas vezes achar que é assim, eu sou preguiçosa, eu sou lenta, né? Porque eram os rótulos que a gente ouvia e a gente acreditou nisso. E quando a gente entende isso, então a gente consegue entender que não, eu sou um ser humano normal, que teve traumas como toda criança, né? E todo mundo tem, gente, inevitavelmente, todo mundo tem, de uma forma ou de outra, todo mundo tem. E aí, então eu começo a me aceitar, eu começo a me entender. E a partir do momento que eu começo a me aceitar, que eu começo a me entender, que eu começo a me respeitar, isso é automático no outro. Né? Eu não preciso me esforçar para entender o outro, porque isso é automático. A partir do momento que eu consigo ver em mim, eu consigo ver no outro. E detalhe, se eu começo a me respeitar, a respeitar os meus limites, a entender que eu posso sim dizer não, a entender que se alguém me pede para fazer um amigurumi para amanhã, eu não sou obrigada a fazer. Eu posso dizer não. E aí, mas e se eu perder o cliente? Ué, mas você quer clientes assim? Né? Então tem cliente que às vezes é melhor a gente perder mesmo, né? Porque não vale a pena. Porque ainda não vai pagar o preço que vale, né? Porque ok, então tá. Você quer para amanhã? Só que aí para isso eu vou ter que trabalhar a noite inteira. E a hora noturna, tem adicional noturno, tem muito mais encargos aí, é muito mais cara, então eu vou cobrar o dobro do preço. Ah, não, mas aí você tá querendo me explorar. Não, quem tá querendo me explorar é você, porque eu sou ser humano, eu não sou máquina. Isso aqui é feito na mão, pontinho por pontinho, entende? Então, o prazo é esse, né? E o valor é esse. Mas se a gente não se valoriza, quem é que vai valorizar? Se você não valoriza a você mesma, se você não respeita os seus limites, quem é que vai respeitar? Porque se hoje você disser sim, amanhã a pessoa vai estar esperando sim do mesmo jeito. Né? Então é a gente que tem que se respeitar primeiro. E aí muitas vezes, né, vem gente para atendimento e fala, meu chefe não me valoriza, meu marido não me valoriza. Tá, e você se valoriza? Por que você está aceitando que ele faça isso com você? Ah, mas é que... Não, pera lá. Se você está aceitando que ele faça, então quem não está se valorizando é você. Porque ninguém faz com você aquilo que você diz não, aquilo que você não aceita. As pessoas só fazem com você aquilo que você deixa. Entende? Então, primeiro tem que começar por nós. E aí, Sônia, mas isso é tão difícil. Como que eu sei, né? Como que eu consigo fazer isso? Autoconhecimento. É autoconhecimento, não tem outra forma, né? Porque, como eu disse, todos nós temos traumas. E entender como a nossa mente funciona, como a minha mente funciona, quais são os meus traumas, porque a gente fala de uma forma geral, né? Mas cada indivíduo é um indivíduo e cada um tem uma percepção. Às vezes a mesma coisa aconteceu, tinha duas pessoas ali, aconteceu o mesmo fato com aquelas duas, cada um vai ter uma percepção diferente. Então não dá para dizer, se a minha mãe fazia assim, eu vou ser assim. Não, porque vai depender da minha percepção, entende? Então eu vou sempre dando exemplos, né?
para vocês irem entendendo e irem se identificando. Mas cada um tem uma história, cada um tem uma percepção de acordo com a cultura, com o ambiente da sua família, com o seu sistema familiar, com os valores, princípios e crenças da sua família, do seu sistema familiar, né? Que você vai aprendendo e vai olhando, né, dando significado para as coisas, dando significado para o mundo, através disso que você aprende, principalmente desde da nossa concepção ali, toda a gestação, até os 7 anos, né, a nossa primeira infância ali, é o período que a gente forma a nossa forma de ver o mundo e de se ver perante o mundo. E depois, basicamente, o resto da vida a gente vai repetindo esses ciclos, né. A psicologia periperinatal fala que os 9 meses de gestação, né, que o que acontece ali nos 9 meses de gestação é o que a gente vai repetindo depois ao longo da vida, né? Então, para ser assim um pouco mais condescendente, né, a gente fala até os 7 anos ali, a gente investiga, porque no período de gestação, lógico, a gente não lembra, e mesmo que a nossa mãe fale, porque às vezes a mãe fala, foi super tranquila a sua gestação, você foi planejado, eu queria muito, então foi muito desejado, mas a percepção, de repente, um estresse que a mãe passou, de repente não era com você, né? Era algo dela, mas você estava lá dentro de você, sentiu tudo, aquela bioquímica no corpo dela totalmente alterada por conta daquele estresse que ela passou, você sentiu lá dentro da barriga e teve alguma percepção disso. Essa percepção pode ser de medo, pode ser de rejeição, pode ser de qualquer coisa, dependendo aí, né? Cada um vai perceber de um jeito. E isso já gera traumas, que depois, dependendo do que acontecer aí nessa fase da primeira infância, pode ser atenuado, mas pode ser reforçado, entende? Então, a gente precisa conhecer, fazer um mergulho na nossa própria história. E é lógico que dá para fazer sozinho? Até certo ponto dá. Tem bons livros, tem muita coisa aí que a gente pode, tem lives, tem muito material gratuito, né? Que a gente pode ir pesquisando e ouvindo, e isso vai ajudando a gente a entender um pouco mais, né? E aí muitas coisas vão vir na tona e você vai falar, faz sentido, então agora eu entendo, né? E aí, e muita coisa você tomando consciência, se não for um trauma tão profundo, você trazendo a consciência já é suficiente para você começar então agora a tomar atitudes diferentes, a agir de forma diferente e superar aquilo. Mas existem coisas que são muito profundas, alguns traumas profundos. E quando eu digo traumas profundos, vocês já sabem que não precisa ser grandes traumas, né? Grandes traumas ao nosso olhar de adulto, né? Não precisa ter sido um abuso, ter sido ali uma família onde o pai bebia, quebrava tudo em casa, batia em todo mundo, né? Porque isso aí, eu fui abusada, né? Porque esses grandes traumas a gente já tem consciência que tem e sabe que precisa tratar. É mais fácil da gente procurar ajuda. Mas existem aqueles traumas sutis, inclusive o trauma da criança super elogiada. A criança que sempre, né? Ai, que lindo, ai, como é obediente, ai, como é bonzinho, olha, ele faz tudo que pede. Isso também gera um trauma, né? Como eu disse, do super protetor, de que alguém faz tudo por ele, mas alguém que recebe muito elogio também. Porque aprende que eu só sou valorizado pelo que eu faço, pelo meu comportamento, se eu obedeço. Então, se eu faço tudo que o outro quer, se eu estou sempre à disposição do outro, se eu estou sempre fazendo tudo para agradar, então eu vou ser amado. Mas aí eu tenho dificuldade em dizer não, por exemplo, e aí eu procrastino muitas vezes os meus próprios projetos, porque eu tenho que sempre estar disponível para o outro, né? Aquilo que é meu eu deixo para depois, mas qualquer coisa que me peçam, e às vezes é uma coisa que qualquer outra pessoa podia fazer, que a própria pessoa podia fazer, que não precisava ser hoje, que podia ser, né, amanhã, outro horário, um horário que eu estivesse mais tranquila, mas eu nem me passa pela cabeça perguntar para a pessoa, escuta, pode ser amanhã, porque hoje não dá? Porque eu tenho que sempre dizer sim, né? Eu sempre tenho que estar à disposição, porque eu aprendi que eu sou amado, porque eu sou, né, obediente, eu sou bonzinho, eu faço tudo que me pedem, e aí a minha necessidade maior é de ser amado. Então
se eu não fizer isso, eu corro o risco de não ser amado, de ser rejeitado. Então, e aí eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. E eu vou abrir mão do quê? Daquilo que é meu. Carmo Ateliê tá dizendo eu. Pois é assim. É assim, né? E não é só você, tá? Muita gente é assim. Então, às vezes a gente olha, e aí eu falo que esses são os traumas mais difíceis de serem curados. Não porque ele é difícil de ser curado, ele é difícil de você identificar que você tem um trauma e precisa de ajuda. Porque, igual eu falei, quando, né, se é alguém assim que, eu fui abusada, minha família era totalmente disfuncional, e, né, eu era muito criticado, então você já tem mais consciência de que eu tenho um trauma e é mais fácil você buscar ajuda. Agora, se você sempre foi elogiado, se você sempre foi, né, ali o bonzinho, o obediente e tal, então, assim, você fala, não, a minha infância foi perfeita, eu não tenho trauma nenhum. Na minha infância foi maravilhosa. Então, assim, quando alguém chega para mim e fala para mim que a minha infância não tive trauma nenhum, que os meus pais eram perfeitos, que a minha família era perfeita, então das duas umas. Ou foi algo tão traumático que o inconsciente dela precisou apagar aquilo e criar uma ilusão de perfeição, de tudo muito certo, de tudo muito lindo, para não tomar consciência daquela dor, para tentar evitar, né, o contato com aquela dor. Ou é essa criança que foi muito elogiada porque era muito boazinha e que aprendeu a sempre dizer sim, a sempre ser obediente, a nunca olhar para si mesmo, mas olhar só para o outro. Então, de qualquer forma, a gente tem trauma. E talvez aqueles que a gente acha que não são traumas, ou que são, né, que você fala, né, alguém que foi elogiado demais, é óbvio que é muito melhor do que alguém, por exemplo, que foi abusado, né? É muito melhor, com certeza, mas é muito mais difícil por falta de consciência, simplesmente por isso. Não que, né, para tratar é muito fácil, mas para eu tomar consciência, para buscar ajuda para tratar, aí que tá o X da questão, né? Acho que meu filho pode estar passando por isso. Ele é ótimo e tem medo de decepcionar. Então ele fica triste. Exatamente. Né? Muitas vezes. E sabe, até crianças que às vezes a gente acha que, assim, por exemplo, tem déficit de atenção, né? Não consegue. É inteligente, tal, mas não consegue se concentrar, ou então, sabe aquela criança que faz as tarefas, que faz todas as atividades e depois na prova vai mal? Vai mal porque chega lá na hora da prova, ela fica ansiosa, com medo de tirar uma nota ruim e aí decepcionar. Sabe aquela criança que sempre tira 10 e aí o dia que tira 9,5 chora? Porque aí a gente fala, nossa, você não precisa exigir tanto de você, mas ele está exigindo tanto de você para agradar os pais, com toda certeza. E isso não quer dizer que a gente está cobrando isso não quer dizer que a gente falou que ele tem que ser assim, mas é como eu disse, o próprio elogio pode fazer a criança pensar que se ela não tirar aquela nota máxima, ela não vai receber esse elogio, ela não vai ser amada, entende? E ainda mais numa cultura que a gente vem de recompensar muito mais o resultado do que o esforço. Cristina está dizendo, minha filha quando criança só tirava nota 10 na escola, chegou um período em que tirava 9 e voltava para casa muito brava, irritada com ela mesma. Exatamente. E aí é aquela pessoa, aquele adulto perfeccionista e que muitas vezes vai procrastinar as coisas, por quê? Pelo medo de não ficar perfeito. Então, vai que eu faço e não fica perfeito, então eu nem faço. E aí vai procrastinando porque tem medo de não ficar perfeito, né? E muitos de nós hoje somos assim. Muitas vezes a gente procrastina as coisas porque a gente tem medo de não conseguir fazer aquilo perfeito, né? E assim, o que eu estava falando é que hoje nós temos uma cultura hoje não, né? Há muito tempo, mas ainda temos a cultura de premiar muito mais o resultado do que o esforço. O próprio sistema de notas na escola.
eu premio, né? A criança boa, o aluno bom é o que tira 10. Mas às vezes ele só tirou 10 porque ele tem esse medo. Às vezes ele colou. Às vezes ele estudou ali, decorou tudo, toda a matéria para a prova, mas na semana seguinte você perguntar, ele nem sabe mais nada, né? E aquele que às vezes se esforçou o ano todo, se esforçou o bimestre inteiro, fez todos os trabalhos, mas chegou na hora da prova, ficou ansioso e por conta disso deu um branco, não conseguiu uma boa nota, esse é castigado. E aí é como se todo aquele esforço dele não tivesse valido a pena, porque ele não conseguiu o resultado. A gente não reconhece o esforço, a gente só reconhece o resultado. E aí o que que a pessoa, né, o que que aquela criança vai fazer? Ah, para que eu vou fazer? Se não adianta, eu não consigo mesmo, então eu não vou nem tentar. Né? E aí torna o adulto procrastinador de que eu nem começo. Ah, não vai adiantar, eu não vou conseguir. Né? Que falta segura, que, né, a pessoa que se torna insegura, com uma autoestima baixa, que não acredita no seu potencial, né? E aí vai deixando as coisas para depois, não vou nem começar porque eu não vou conseguir. Gente, fez sentido tudo isso? Caíram algumas fichas aí? Contem para mim. Se a gente fosse ficar falando, né? Eu fico até a dia inteira. Tem muita coisa que... Então, eu devo recompensar o esforço exatamente. Inclusive, a Fábio está dizendo, forte isso, só dá valor em resultado e não em esforço. E né? E aí, recompensar o esforço... Né? Então, assim, como é que eu faço o elogio? Então, a criança tirou 10, parabéns, filho, você se esforçou bastante para isso, né? Então, sempre eu uso o esforço, não o resultado. A criança tirou 5, filho, tá tudo bem, você se esforçou, eu vi o quanto você se esforçou. Né? Talvez você tenha ficado nervoso na prova, talvez tenha alguma coisa que você não tenha conseguido entender, mas você se esforçou para isso. E o importante é isso. Você não desistir, porque se você continuar se esforçando, você vai conseguir, você vai ficando mais, você vai aprendendo mais, no próximo bimestre, então vamos ver o que faltou. Você não entendeu o conteúdo, a gente precisa estudar mais isso aqui, o jeito que a professora está ensinando você não está conseguindo entender, precisa conversar com a professora. Às vezes a criança, ela é tão insegura que a professora explica, ela não entende, ela tem medo de levantar a mão e perguntar. Porque em casa, se ela pergunta alguma coisa, a mãe já dá um grito, né? Se ela não conseguiu, pergunta alguma coisa, mas, eu já te falei, menino, para com isso, você é burro, né? Falar isso, então, gente, rotular, não tem nada mais devastador no emocional de uma criança. E então, a gente precisa, sim, valorizar e reconhecer o esforço. Né? Recompensar o esforço. Não tem problema que você não conseguiu tirar 10, não tem nem problema se você não conseguiu tirar a média. Se você se esforçou, você fez o seu melhor, é isso que importa. Né? É isso que importa. E porque quando a gente olha só para o resultado, a gente é muito injusto. Né? A gente se torna muito injusto e causa todos esses traumas aí na criança, que como eu falei, de qualquer forma a gente vai causar algum tipo de trauma, porque a criança tem uma percepção ainda muito imatura e vai ter traumas, mas quanto mais assertiva for a nossa forma de falar, mais fácil, né, vai ser de lidar com isso e menos profundos, pelo menos, são os nossos traumas, né? Certo? Eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado vocês. Volto aqui a reforçar para quem não estava no início da live, o desafio 12 dias superando a procrastinação começou ontem. Já tem muitas fichas caindo aí das meninas lá, das pessoas que estão participando. Mas como ainda tem pessoas procurando, então se você tem interesse, me passa, entre em contato comigo pelo direct ou pelo WhatsApp, que tá ali no link da bio, e aí, né, me diz, olha, eu tenho interesse, né, em participar desse desafio, que assim que terminar essa turma, eu vou começar
Outra, né? Eu não quero fazer ao mesmo tempo, porque e assim, eu abri poucas vagas, né? Na verdade, eu até ultrapassei. Eu tinha aberto a minha ideia era 10 vagas, eu acabei deixando 12. Porque eu quero acompanhar de perto, né? Para cada um que tem dúvida, vai chegar momentos em que traumas, vocês vão, né? As pessoas que estão ali vão se deparar com os seus traumas. E aí, para eu poder acompanhar cada um de perto, é lógico que eu não vou fazer uma sessão ali, mas eu vou pelo menos dizer: olha, isso aqui é um trauma, é por conta disso, e isso só é possível tratar em terapia. Quando não, quando é alguma coisa mais simples, então a gente vai dar dica ali e pela metodologia você já vai conseguir fazer as coisas ali, né? Rodarem, parar de procrastinar aquelas coisas. Quando forem traumas mais profundos, aí sim eu vou poder orientar, tá bom? E mais uma coisa, nós ainda estamos no mês de março, ainda estamos aí em comemoração ao Dia das Mulheres, né? E sábado eu fiz uma palestra para quem é aqui de Maringá, teve um evento aqui, um Spa Day, em comemoração, né, ao Dia das Mulheres. E eu comecei a falar, foi só uma introduçãozinha, como diz as meninas, eu fiz só uma degustação do tema, na verdade eu falei de dilemas da mulher empreendedora, mas eu até mudei isso porque eu percebi que na verdade esses dilemas não é só da mulher empreendedora, não é só da mulher que trabalha fora, ela é inclusive da mulher dona de casa também, de todas as mulheres, né? E os dois grandes dilemas que eu percebo tanto em atendimentos quanto nas enquetes que eu fiz, né, nas próprias palestras, né, nas conversas. Então, os dois grandes dilemas da mulher moderna eu não consigo dar conta de tudo e eu preciso ter sucesso profissional, né? E aí, nesse caso, mesmo a mulher que é dona de casa tem esse dilema, porque eu parar de trabalhar para me dedicar à minha família, eu preciso abrir mão de um sucesso profissional, que é algo hoje, né, que é muito cobrado das mulheres em geral. Então são dois grandes dilemas que a gente vive e que às vezes a gente acha que não tem solução e isso consome a nossa saúde mental, emocional e física, né, também com esses dilemas. Então, eu vou fazer uma palestra presencial, né, para quem aqui de Maringá, presencial, quinta-feira que vem, dia 24, das 7h30 às 9h30 da noite. As inscrições estão abertas, o link tá ali na bio do meu Instagram, tem um post no feed ali falando um pouquinho mais. Então, quem tiver dúvida, quem tiver interesse, né, faz a sua inscrição. E eu sei que tem muita gente que não é daqui, que é de fora, e se tiver interesse, então, de repente, numa palestra online, também me chama, fala ali para mim, que a gente pode organizar isso, um bate-papo ali pelo Zoom, pelo Google Meet, né, algo nesse sentido. Inclusive a palestra, né, eu quero já, né, dizer para vocês que eu não gosto daquela coisa tradicional. Lógico que em alguns momentos a gente precisa, né, eu estar lá na frente com o microfone e vocês sentadas ouvindo, mas eu não gosto desse formato, tá? Então vão ser poucas vagas justamente para a gente poder fazer diferente. Nós vamos tomar um café, né? Vai ter um café delicioso, preparado pela Saborelê, e nós vamos sentar ali então em volta da mesa e a gente vai tomar um café juntas e conversar a respeito disso. E eu vou mostrar para vocês que esses dilemas, sim, tem solução. Tá bom? Então fica aí o convite, né? Pessoal aí de Maringá, link na bio para inscrição. Quem é de fora, me manda uma mensagem se tiver interesse, que a gente monta algo aí online para poder atender todo mundo, tá bom? E aí a gente vai ter que fazer um café diferente, né? Cada um prepara o seu café em casa e a gente senta junto na frente do computador para poder se falar, né? Mas dá certo, funciona e é gostoso também. Então, gente, muito obrigada pela companhia. Foi maravilhoso. Vou deixar salvo, se assim o Instagram nos permitir, e para vocês poderem ver depois, rever, enviar para as amigas que não estão aqui, mas que de repente se lembrou de falar, né, e pensou, poxa, fulana podia estar aqui, podia estar ouvindo isso, que ela também tem essas dificuldades, né? Então compartilha aí com os amigos, curtam o vídeo a hora que eu baixar lá no Instagram para ajudar o Instagram, né,
a entender que esse conteúdo é importante e distribuir para mais pessoas. Tá bom? Beijo, até a próxima!